Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 290º dia. Seguindo com a leitura de Jeremias, capítulo 30, versículo 1 ao 31, versículo 26. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 15. Salmos 87, versículo 1 ao 7 e Provérbios, capítulo 25, versículos 18 e 19. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes de ti. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura e que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jeremias, capítulo 30, versículo 1 ao 31, versículo 26. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura como se fossem uma mulher que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias. E nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo que servirá ao Senhor seu Deus, e também a Davi, que lhes darei como rei. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor. Nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei desta terra distante, e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso, destruirei completamente todas as nações por onde os espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida, de modo nenhum deixarei você impune. Porque assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave, não há quem defenda sua causa, não há remédio nem cura para sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você, já não perguntam por você, porque eu a feri, como se fosse um inimigo. O castigo foi cruel por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Por que você grita por causa da sua ferida? Essa sua dor é incurável. Por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados é que eu fiz essas coisas. Por isto, todos os que o devoram serão devorados, e todos os seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Aqueles que a despojam serão despojados. Entregarei ao saque todos os que saqueiam, porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. É Sião, ninguém mais pergunta por ela. Assim diz o Senhor. Eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos, e eu os glorificarei e não serão desprezados. Os seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim. E castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá aquele que há de reinar.
Farei com que ele se aproxime e ele chegará perto de mim. Pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Diz o Senhor. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, uma tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. O furor da ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com os seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantarem comerão os frutos. Porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim: levante-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações. Proclamem, cantem louvores e digam: salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei e os guiarei aos ribeiros de águas por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou o pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam: aquele que nos espalhou, Israel, o congregará e o guardará, como um pastor faz com o seu rebanho, porque o Senhor redimiu Jacó e os livrou das mãos dos que eram mais fortes do que ele. Hão de vir e exultar o monte Sião, radiante de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu. O cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros. Serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ouviu-se um clamor em Ramá. Pranto e grande lamento era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor. Reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. Pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu filho, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo: tu me castigaste e fui castigado como novilho ainda não domado. Converter-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que eu fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efraim o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso, o meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Coloque sinais e marcos na estrada, preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou. Volte, ó Virgem de Israel, volte para suas cidades. Até quando você andará errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova da terra, uma mulher cortejando um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel.
Quando eu os trouxer de volta do cativeiro na terra de Judá e nas suas cidades, se dirá outra vez: o Senhor a abençoe, ó morada da justiça. O Senhor o abençoe, ó monte santo. Nela habitarão Judá e todas as cidades, bem como os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Nisto, acordei e olhei ao redor, e o meu sono tinha sido doce. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 15. Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem se exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Salmos, capítulo 87, versículos 1 ao 7. Salmo dos filhos de Corá, cântico. Fundada por eles sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção a Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com a Etiópia. Nasceram em Sião, é o que se diz. E a respeito de Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de alegria, dirão: todas as minhas fontes estão em ti. Provérbios, capítulo 25, versículos 18 e 19. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta um falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia.